o nosso dia a dia, tanto como professor, quanto como pesquisadores, como assistente social, envolve essa habilidade, né, que a gente vai aos poucos, somente a vida, né? Como diz o Drummond, eu sempre gosto dessa frase, amar se aprende amando, né? Não tem receita. Então, e é a mesma coisa. Então, a gente vai aos poucos entendendo o tom que tem que ter em tal situação, na outra, naquele outro momento. Aqui eu posso falar mais, aqui eu posso falar menos, né? E para vocês não acharem que é uma coisa assim, para ninguém ficar se sentindo mal, porque isso é normal, eu vou contar para vocês que ontem eu assisti uma palestra, assisti não, eu assisti, vou ser bem honesto, metade de uma palestra de um professor da USP, né? Eu não terminei, está no YouTube, eu vou terminar depois, né? Eu deixei marcado aqui. E aí eu fiquei assustado, porque, sem brincadeira, era para ser 2 horas o evento, 40 minutos foi explicação de como é que tinha que ser, porque não sei o quê, porque o sistema, porque a internet, não sei das... Meu Deus! Eu fiquei assim, chocado, falei, cadê, vai, fala, né? Querendo beber conhecimento, né? Então, é isso, né? A gente vai aos poucos, mas é um cara jovem, atuante, assim, e a gente aos poucos vai achando o tom, e eu vou tentar ajudar vocês nisso, né? E no caso, vocês como alunos vão me ajudar também. Professor, dá um tempo para a gente. O professor, isso aqui não entendi. É essa interação, essa interatividade que vai fazer a gente funcionar, como em tudo na vida, né, gente? Tá? Então, linhas gerais do que eu vi foi isso. Eu percebi que as pessoas, que vocês têm essa facilidade para se expressar. Porém, no caso do resumo, ele exige essa, como é que eu vou dizer, uma objetividade, né, maior. E que a gente vai treinando, né? Beleza. Então, se vocês toparem, a gente vai dar uma prorrogada nesse prazo. Se a turma que enviou não ficar chateada, eu acho que... Porque nós estamos tendo essa conversa, para quem não tinha entendido muito bem e tal, e a gente vai caminhando junto. Quando todos caminham juntos, todo mundo cresce, né? Então, vou prorrogar, vou ver se eu consigo fazer isso, e aí vocês e vou liberar um segundo envio para quem quiser. Inclusive, tem gente lá que eu dei, sei lá, nota 8, por exemplo. Aí o cara, eu vou liberar o segundo envio para todo mundo, né? Condições iguais. Então, eu fiz um comentário lá, né? Um caso que me lembra da frase que ficou muito longa. Pô, você podia dividir em 3 frases aqui, ia ficar mais fácil, né? Daí a pessoa pode reenviar, né? Tem a chance de refazer. Eu acho que isso é muito legal. Aliás, aqui, olhando para vocês e pensando, talvez a gente possa combinar das próximas tarefas, dar sempre a opção de segundo envio, né? Porque é legal isso, a gente troca uma ideia aqui, de repente um acerto de rumo, né? Como diz o GPS, novo cálculo de rota, e aí a gente vai, para chance de vocês melhorarem, refinarem, né? Então, beleza. Vocês têm mais alguma coisa a falar porque agora o resumo, o próximo passo vai ser os comentários particulares que eu vou fazer, né? Que eu estou fazendo aos poucos. E se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, tudo bem. E se não, eu queria propor a gente falar um pouco da resenha. O que vocês acham? Pode ser? Vamos para a resenha? Pode, professor, pode Tá. pular para a resenha. Então, vamos para a resenha. É gozado que quando eu comecei a organizar, eu tinha pensado do mais simples, caminhando, evoluindo em complexidade. Né? Então, eu falei, vou pegar o resumo que é o mais simples. Mas é aquela história, né? É simples para um, mas para o outro pode não ser, né? Porque ele é mais condensado. E tem gente que tem dificuldade de escrever, mas tem gente que escreve muito e tem dificuldade de condensar. Então, não tem essa de fácil ou difícil, são só coisas diferentes, né? Vamos lá, eu vou colocar na tela algumas coisas que eu pensei sobre a resenha. Inclusive, eu vou colocar depois o modelo mesmo da FCS para a gente olhar, porque daí a gente pode trabalhar em cima desse modelo e tal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Eu estou me baseando, como sempre, como quase sempre eu vou fazer, no livro, assim, que é bem importante, recomendado, né, um padrão aí, que é a Metodologia do Trabalho Científico, do Antônio Joaquim Severino, tá?
Então, falar um pouquinho sobre a resenha. As resenhas são essenciais, né, para atualização no campo de trabalho e ou estudo, né? Bom, o que é resenha, né? A resenha é uma apresentação sintética, né, de um trabalho ou material publicado. E aí, quando a gente fala isso, vem a primeira pergunta. Ué, mas então é igual ao resumo, né? Isso é uma grande questão. Que as pessoas ficam assim, pô, mas é a mesma coisa, tal. Então, eu vou enfatizar aqui justamente as diferenças, tá? Para a gente ir clareando, e vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, de certo modo, é semelhante ao resumo no sentido de que vai condensar as ideias, né? Porém, a resenha, necessariamente, ela vai ter maior profundidade que o resumo. Você vai poder explorar mais, comentar mais. Então, por exemplo, nos trabalhos que a gente recebeu, nos primeiros resumos, tinha um artigo que era sobre a mudança no mundo pós-pandemia, né? E alguns resumos, a pessoa ficou bastante tempo falando da gripe espanhola, pá, pá, pá. Por quê? No começo do artigo, o autor cita a gripe espanhola. Porém, aquele detalhamento não cabe no resumo. No resumo tem que ser mais objetivo. A gripe espanhola só, olha, assim como na gripe espanhola, agora tivemos e vai que vai, né? Vai para frente. Na resenha você pode detalhar mais, né? Então, a maior profundidade e também mais extensa a resenha, né? Normalmente a gente pensa na resenha idealmente com 2 ou 3 páginas. É o ideal. 2 páginas. Eu sempre pensava, minha meta sempre era 2 páginas cheias. Né? O Word A4, espaçamento 1,5, mais ou menos isso. Né? Então, uma resenha. Mas a resenha tem de 1 a 3 páginas. 1 página cheia até 3 páginas cheias. Né? Então, e o resumo, gente, em geral, é meia página. Entende? Ele é muito, muito menor. Né? Muito bem. A resenha, ela tem o objetivo de guiar, ajudar o leitor a decidir, o leitor da resenha, a decidir se ele vai ou não atrás do trabalho original. Por quê? Se for algo que não seja do total interesse dele, que ele quer só as linhas gerais, às vezes a resenha vai ser suficiente para aquela pessoa. Então, veja a responsabilidade. A resenha tem que ter as informações todas ali e tal. Agora, se o cara fica, não, eu estou interessado, eu quero aprofundar conhecimento e tal, aí ele vai procurar o trabalho completo, né? Ou quando é resenha, pode ter uma resenha de filme, aí o cara vai assistir o filme mesmo, né? Então, a resenha ela vai ajudar a guiar o leitor sobre se deve ou não conhecer o trabalho original. E é por isso, né, que na resenha cabe a opinião. Aqui sim, você, como autor da resenha, você pode se manifestar, né? Então, eu coloquei assim, ó, na resenha, normalmente acrescenta-se o juízo de valor sobre o material. Isso significa que se deve incluir a análise e a opinião pessoal de quem faz a resenha. Isso é o que é o padrão, assim, é o que se espera normalmente de uma resenha, né? Então, você vai comentar lá. Inclusive, os pontos fracos que você observar, né? Então, sei lá, o filme é bom, porém faltou aprofundamento, aborda uma questão relevante, porém não se aprofunda. Em minha opinião, somente citar não resolve o problema. Então, você pode colocar coisas mais assim, você se expõe mais aqui, né? Para a gente falar isso de uma outra forma, eu posso dizer assim, que no resumo, eu chamo isso de voz, né? A voz mais importante no caso do resumo é a voz do autor do trabalho original. Então, no caso do artigo do jornal Vale, é o Xandu Alves, e ele que é a voz. Você vai fazer o resumo, né? Você vai falar do que o cara colocou. Agora, e das outras pessoas ali, enfim. Na resenha, a gente, claro que vai apresentar a expressão do autor ou dos autores do trabalho, mas também a sua expressão como autor da resenha, tá? É como se fosse uma coisa mais colaborativa. O resumo não, o resumo é uma miniatura, é tipo uma cópia reduzida, tá? E na resenha não.
Então, você vai se expor, vai colocar a sua opinião. Bom, a gente pode dizer que tem 3 tipos principais de resenha. Eu vou apresentar as 3, mas eu vou enfatizar o que eu acho que é mais importante, o mais relevante e aquilo que se espera de vocês, né? Principalmente. Então, a resenha pode ser crítica opinativa, pode ser descritiva informativa, ou pode ser crítico-informativa. Essa última, que tá marcadinha em vermelho aqui, eu vou explicar cada um. A crítica informativa ela é uma mistura das duas outras, né? Então, vamos lá. A resenha crítica ou opinativa, né? O autor da resenha ele vai tecer comentários, né? Então, uma resenha, sempre naquela ideia de 1 a 3 páginas, você vai se manifestar sobre o valor e o alcance daquele texto ou daquele material que você estudou, né? Você vai pôr a sua opinião, né? Isso aqui vale a pena, isso aqui é legal, tal parte eu achei desnecessário, beleza. A resenha descritiva, informativa, ela é, vamos dizer, menos nobre, menos interessante, porque ela é mais descritiva, ela é mais assim, só de falar do conteúdo e você se expõe menos. O que você faz aqui, em vez de você colocar muito a sua opinião, aqui normalmente a pessoa vai fazer comparações com outras obras. Então, por exemplo, sei lá, o filme mais novo do Spike Lee mostra um sujeito que é perseguido, assim, entra em fuga, tal, tal. Comparado com as obras anteriores do autor, observamos, tal, tal, tal. Então, você vai fazer, na resenha descritiva, em vez de você ficar dando muito a sua ideia, você vai tentar contextualizar, mas você fica mais preso às informações objetivas. Então, de certo modo, a resenha descritiva ela é mais parecida com um resumo que cresceu, um resumo maior, tá? E tem a resenha crítico-informativa. É essa, gente, que é a que interessa mais para a gente, para nós, né? Quando vocês vão fazer a resenha para as atividades complementares, por exemplo, o mais legal vai ser você trabalhar pensando na resenha crítico-informativa. Essa é uma resenha onde você fala do conteúdo da obra, você pode descrever a obra, se for um filme, enfim, um livro que você leu, você vai dar as características, né? Quantas páginas, qual tamanho, qual edição, você vai falar essas coisas, mas aí você vai colocar o ponto de vista crítico, né? Então tem os dois aspectos, né? E nessa aqui, então, vale aquilo de você ter a sua voz garantida, você pode se expressar. Quer dizer, essa aqui a Sandra vai tirar de letra, vai arrasar, né? Porque já sabe fazer, já tem aquele pendor para crítica, né? Para comentário. Legal. Ô, professor, deixa eu Oi, só fazer um comentário. Eu fala. fiz a resenha do livro Fundamentos, do professor Marcos, né? Daí, nossa, deu um monte de páginas, acho que deu umas 6 páginas. Daí ele falou assim, nossa, pensei que você ia fazer um TCC em cima do livro. Ai, ai, dei tanta risada. Sim, esse é um risco que a gente corre quando é normal, mas assim, eu acho assim, no geral, eu acho legal quando a gente faz o texto mais longo, porque depois você tem, como é que fala, tem gordura para cortar, você pode melhorar coisas. A Liliane quer fazer um comentário, pode falar, Liliane. Quer falar? Não quer? Achei que a Liliane queria falar. Bom, então, quando você escreve a mais, tudo bem, né? O duro é quando você não tá meio fraco das ideias, que você tá com. Aí você chega, putz, mas está muito curto demais, tá? Mas eu acho que não vai acontecer com vocês. Eu sinto que vocês são pessoas plenas e que vai ser tranquilo aqui. Bom, agora eu vou apresentar de maneira bem objetiva alguns itens que são esperados nas resenhas, né? Então, o que é legal de fazer? Primeiro, um cabeçalho, né? Onde você coloca os dados bibliográficos detalhados da publicação ou do material objeto da resenha. Quando se começou a falar, sistematizar a ideia de resenha, em geral, associava-se a palavra resenha com um livro. Saiu um livro novo, e aí a revista publicou a resenha sobre o livro, né? Mas hoje em dia a gente tem uma série de produções diferentes, principalmente vídeo, né?
e aí você pode fazer a resenha do vídeo, tranquilo, tá? Beleza, então os dados da obra. Em segundo, você vai faz lá, apresentar informações sobre o autor ou produtor do material, sob análise. Às vezes, se for um livro, é uma pessoa que organizou, você vai dar um destaque para essa pessoa, organizador, trabalha há tantos anos em tal lugar, tem experiência na área e tal. Então, você vai colocar isso. Aí, você vai para a parte central, vamos dizer, caminhando para a parte central, que você vai fazer a análise temática. Então, primeiro você vai destacar o assunto, né? Os objetivos, a ideia central, tudo isso você vai escrevendo como texto, né? Da tua resenha. E a parte mais importante mesmo, que é o comentário crítico, né? Que é a sua avaliação, destacando contribuições positivas do trabalho, assim como eventuais falhas e limitações. Gente, é muito importante a gente treinar, trabalhar, exercitar essa coisa da avaliação crítica. Eu vou dar 2 exemplos assim dos extremos opostos, que é para a gente entender como é que é, né? Porque muitas vezes a gente lê um livro, um artigo, ou vê um filme, e você acha que tem coisa legal, tem coisa que você não gostou muito e tal, beleza. Mas às vezes você vai ver uma palestra, ou sei lá, você vai ler alguma coisa de alguém que você é super, você admira, o cara é muito bom, é uma referência na tua vida, sei lá. E tem um risco de você vai fazer a resenha, você acaba sendo muito elogioso, né? Então, procurem ter uma certa objetividade aqui para poder ter aquela análise crítica que, não, veja, não desmerece ninguém, mas você fala, excelente trajetória, uma grande carreira, uma vida de pesquisa nisso, porém, neste ponto, e não tem problema nenhum, como diria o Plínio Marcos, um escritor que eu gosto muito, na vida tudo tem um porém, né? Então, não se acanhe. Ah, mas, professor, mas esse aqui é o diretor, sei lá da onde. Não tem problema, você vai fazer uma resenha. A resenha você tem direito de comentar, né? Ninguém no mundo tá pronto. Se estiver pronto, provavelmente está enterrado, né? Não tem mais o que. Então, vocês podem. E vale o mesmo, na verdade, até vou falar com mais ênfase aqui, em alguns casos, eu acho que não vai acontecer com vocês, mas às vezes você tem uma certa birra daquela pessoa, você não gosta do estilo do cara, tem alguma questão ali e tem um risco de você se contaminar um pouco. Ou então você não gostou do trabalho, você achou ruim mesmo, né? Nossa, o filme era uma desgraça, tá louco, queria sair no meio e tal. Mas quando você vai fazer uma resenha crítica, você precisa ter aquele olhar um pouco mais técnico. Mesmo que você não tenha gostado, você vai procurar as características, as qualidades. Pode ser que você ache alguma coisa para. Por exemplo, sei lá, o filme tem um mérito de ter sido construído em tempo recorde, com uma verba mínima e tem começo, meio e fim. Enfim, você está. Você entende? Uma coisa pode não ser tão boa, mas você vai fazer a resenha, você vai colocar os pontos positivos e negativos, né? Não é possível você fazer uma resenha crítica mesmo que seja só positiva. E também não que seja só negativa, sabe, que ela vai dar uma sensação de vocês estão entendendo? De estar direcionando demais. Aí não é legal, porque você tira a margem da pessoa que está lendo, né? Então, tentem achar o mais legal da resenha quando você consegue expor a sua opinião, mas destacando pontos positivos e negativos. Aí fica uma resenha bem legal, né? É claro que, se o trabalho for muito bom, você vai ter muito mais pontos positivos para destacar. Ótimo, né? E você vai ter algum senão que você vai colocar ali, tudo bem, né? Então, não precisa ser equilibrado, não é nada matemático isso. Você está entendendo? Mas é só para a gente ter a complexidade de ter olhar o lado positivo e o que poderia ser melhorado. Essas coisas são impossíveis no resumo. O resumo não tem isso, tá? Estou gravando aqui que é para a gente ter bem claro essa diferença. A resenha, sim. A resenha a gente vai colocar toda essa complexidade, tá? Então, você pode falar de eventuais falhas, né, limitações. Né? Aqui são sugestões que eu dou para vocês, que eu acho que sempre ajudam quando a gente vai fazer uma resenha. Daqui a pouquinho nós vamos ler um exemplo de resenha
que eu não fiz, que eu tirei da internet, mas eu achei bem legal para trazer para vocês. Mas as dicas, uma coisa boa é contextualizar a obra em relação à época, se é uma coisa atual. Às vezes você está vendo algo que é uma reedição de um trabalho antigo. Eu estou lendo Freud, por exemplo. Freud escreveu um livro há 100 anos. Na hora que eu vou fazer o comentário, eu preciso levar em conta que foi produzido na época tal, não é isso? Então, eu vou falar de um texto dos anos 30, eu tenho que lembrar e ajudar o leitor a saber, pô, gente, isso aqui é naquela época que estava quase acontecendo, estava para começar a Segunda Guerra, então o clima era esse. Isso ajuda, você entende? A contextualizar a obra, né? Você vai falar do local também, né? Porque o local às vezes é importante, onde aquilo foi produzido, né? E eu gosto também de comentar a trajetória biográfica do autor, porque provavelmente aquele trabalho não é o único da carreira da pessoa. O cara já escreveu outros textos, já fez outros filmes, já fez outros discos, enfim. Então você tem onde olhar, né? Tá? Tô me lembrando aqui da Lady Gaga, né? Que cada dia que ela faz um trabalho é totalmente diferente do outro. Então é interessante, vai fazer uma resenha, sei lá, tem um disco lá que é rock and roll. Fala, peraí, mas no contexto da obra, isso é muito diferente, é inovador, porque as pessoas estavam esperando outra coisa. Tá? Você já vai colocando, dando aquele sabor, né, para o trabalho. As críticas, vocês devem dirigir ao trabalho, né, as ideias, as metodologias, mas não ficar fazendo crítica pessoal, gente. É óbvio, mas a gente, né, coloca isso para não... tem que deixar registrado, né? Não vamos sair ofendendo a pessoa, falando mal da pessoa, tal. A gente procura se ater à obra, né? Muito bem. A resenha, gente, ao contrário do resumo, a resenha tem vários parágrafos, não tem número de parágrafos, né? Você pode fazer, provavelmente você vai fazer uns 5 parágrafos, aí talvez 6, enfim, vai depender. O resumo não, lembra que o resumo é parágrafo único, né? Então a resenha é diferente. Extensão de 1 até 3 páginas de texto, né? A resenha, ela costuma ser de 3 a 5 vezes maior que um resumo. Eu diria aí que é umas 5 vezes maior. Então, resumindo, é uma exposição crítica, né? E, portanto, ela deve incluir as opiniões pessoais. Né? Aí eu pensei como uma tarefa para uma próxima tarefa, e a gente vai conversar agora sobre como é que está a disponibilidade de vocês, né? Eu pensei para a resenha, que é para a gente fazer um treino de resenha, porque, tá, tudo bem, eu concordo que vocês devem estar experts nisso, que vocês já estão fazendo resenha, mas para eu conhecer, para poder dar umas dicas, né? Claro que eu quero que vocês façam uma resenha no contexto nosso aqui, né? Da disciplina. E aí, eu pensei para deixar fácil e deixar mais original, em vez da gente dar um texto assim, lê isso aqui e faz a resenha, que é o padrão, né? Eu pensei assim, como tarefa, vocês escolherem uma obra literária ou cinema, pode ser um filme, ou televisiva, porque hoje em dia tem uma vida inteligente forte nas minisséries, nas séries, isso é legal também. Então você poderia escolher uma obra dessas, ou pode ser um livro também, né? E aí você faz a resenha, né? E a gente abriria como se fosse uma tarefa igual essa que a gente fez no resumo, abre uma tarefa para resenha. Só que no caso da resenha, eu acho que vai ser mais interessante deixar o envio de anexo, né, gente? Que aí você faz no Word, fica mais legal, tá? O resumo não, o resumo é até legal que seja direto, mas a resenha vamos fazer diferente. Então, o que eu pensei? Formato arquivo Word, doc ou docx, papel A4, configuração, né? Espaçamento 1,5, a fonte Arial 12. Gente, aqui tem diferenças pequenas entre o que eu estou passando e o modelo que vocês vão ver daqui a pouquinho da FCS, tá? Se não me engano, a FCS é Arial 11. Acontece que eu não sou a pessoa que enxerga muito bem, então eu vou preferir o Arial 12, tá? E o Arial, ele é mais fácil de ler que o Times. Então, nas resenhas, muitas vezes as pessoas falam, manda em Arial ou Times. O Arial, você facilita para quem está do outro lado, tá? Só fica a dica aí.
parágrafo 1,5, tá? Extensão. E aqui nesse nosso treino, eu vou pedir a extensão de 2 páginas. Não precisa ser 2 páginas cheias, mas assim, 1,5 página para 2. É para a gente ter um limite aí, ficar mais parecido um com o outro, né? E eu acho que é um bom treino a gente ter que se adequar a uma limitação. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Tudo bem? O que vocês acham? Será que a gente agora vai prorrogar esse resumo? Vocês acham que cola pensar numa resenha para daqui a uma semana? É muita coisa, pouca coisa? Tá de boa? Falem, por favor. Fica à vontade. Tem um kkk aqui. Não? Tá tranquilo? Ah, então beleza. Tá todo mundo quieto porque todo mundo achou lindo e beleza. Todo mundo vai fazer rapidinho. Não, beleza. O Eu vou. professor, só não põe um prazo muito curto para fazer essa resenha, Tá, tá bom? tá. Assim, quando eu pensei na questão do filme ou série, né, como opções, para não ser obrigatoriamente texto, a minha ideia era facilitar, é deixar mais fácil, porque aí você não precisa. Você pode trabalhar em cima de algo que você já conhece mais, que já está mais à vontade. Daí nós vamos treinar, eu quero ler como é que é a fluência da resenha de vocês, tal. O que vocês acham? Professor, tira Oi, fala. uma dúvida para mim. A resenha pode ser que nem... eu estava até lendo um livro aqui que é curtinho, um livrinho da época, da biblioteca época. Uhum. Pode ser, a resenha pode ser em cima assim, da história do personagem? Assim, um personagem famoso ou não? Uma Como biografia, você fazer... quer dizer? Isso. Seria que nem... Eu estou lendo essa daqui. Assim, já Aham, está na metade. Eu tá. posso fazer assim, uma resenha em cima disso aqui? Tem como fazer? Perfeito, Tem. pode sim, pode sim. Vou Ah, adorar ler. Bem, já está combinado, gostei. Então, aí, gente, se vocês quiserem, vocês acham que é melhor deixar 2 semanas, por exemplo? Que a gente vai esticar o resumo até sábado, e aí a resenha a gente conta 2 semanas. Ô, professor, deixa eu falar uma coisa. Eu também acho que eu vou fazer de um livro que o professor Marcos deu para a gente ler de alienação e identidade. Mas eu vou falar uma coisa. Na aula que vem, eu vou fazer uma cirurgia quarta-feira. Na quinta-feira, eu acho que eu vou estar internada ainda, não vou estar na sua aula. Mas eu mando as coisas. Ah, não, Tá tudo bem. bom? Tá, mas aí a gente vai talvez dar 2 semanas que eu estou sentindo aqui no ar que vocês estão querendo um pouquinho mais de prazo. Como é que tá para os demais? Sim? 2 semanas. Aí então sem ser na próxima quinta, na outra. Aí ninguém vai dizer que não deu tempo, né, gente? Que daí Professor, tá de. eu acho que 2 semanas é bom. Tá bom, né? Fechou, vendido para a turma de serviço social por 2 semanas. Então eu vou escrever aqui no chat e depois eu coloco no ambiente virtual. Resenha, então, tarefa com prazo. Opa. Professor, e Oi, esse fala. PDF que eu estava usando agora há pouco, vai estar lá no AVA também, né? Sim, vai ser Tá. colocado lá. Eu vou abrir como tarefa porque é um jeito de deixar tudo bem organizadinho. Para vocês e para mim ficar legal, né? Beleza. Então, tá. Agora. professor, só para fechar o raciocínio meu, desculpa, Fala. para atrapalhar o seu e fechar o meu. Eu posso, então, a resenha é o quê? Eu vou comentar sobre o que eu li, certo? E posso, em cima disso, tecer as minhas opiniões críticas lá em cima da obra, não em cima da Isso, pessoa, mas em cima da obra que está aqui. Que nem isso, nesse caso do personagem, o que eu acho dele, o que eu discordo, o que eu concordo. É isso, né? isso. Você pode se manifestar, tá? Uma resenha crítica, então é para ter isso mesmo. Agora, vai facilitar, porque eu vou colocar agora na tela um exemplo de resenha, tá? É uma resenha que é diferente do que vocês estão acostumados, é um pouco diferente, porque é uma resenha, na verdade, de um episódio de uma série que eu acho que, aliás, um tema fantástico que eu quero discutir com vocês, mas aqui a gente vai focar na produção da resenha, né? Então, deixa eu compartilhar aqui só um minutinho, que eu tenho que fechar uma e abrir a outra aqui. E eu acho que vai ficar legal. Exemplo.
é daquela série Black Mirror, não sei se vocês já viram alguma coisa, quem não viu ainda, Eu já assisti interessante. vários episódios. Eu assisti e não entendi nada. Não, então, o que acontece nessa características dessa série é que são episódios independentes um do outro. Eles são feitos com uma produção que é tipo quase praticamente um filme, né? Cada episódio desse é um cuidado, um tempo de elaboração, é um negócio complicado. E tem alguns que são mais complicadinhos, mais difíceis, enfim, a gente tem que pensar mesmo. Outros já são mais que a gente compreende melhor. Eu acho que isso vai depender muito da tua bagagem, né? Por isso que é legal a resenha. E daí você vai fazer uma leitura daquela obra a partir da tua bagagem. Deixa eu colocar aqui na tela que esse aqui vamos dizer, um crítico que tem essa vivência de fazer crítica de TV e tal, já tem experiência nisso e fez essa. Então, peraí. Colocar. E a gente lê junto, se vocês toparem, eu vou lendo aqui e a gente vai comentando, tá? Então, ó, exemplo de resenha, né? Black Mirror, o assustador futuro da tecnologia. Né? Aqui eu coloquei o link, depois eu vou mandar isso tudo para vocês, tá? Aqui, o Andrei Fernandes. Aqui vocês têm uma espécie de ficha técnica, né? Que dá temporada 1, episódio 2. Então, esse aqui é o segundo episódio dessa longa série aí. Professor, Fala. esse 15 milhões de méritos é aquele lá da bicicleta, não é? Da bicicleta, isso. É Beleza. famoso. Então, Nossa, é bom mesmo. 15 million merits, e aí vem a tradução, 15 milhões de méritos, né? Em Black Mirror, é um episódio da série Black Mirror, Netflix, beleza. Aqui, o sujeito colocou, o Andrei, ele colocou informações do elenco, então as pessoas que aparecem neste episódio específico, lembra que o elenco ele vai depender de cada episódio, é um grupo diferente, mas aqui ele colocou as 4 personagens principais, colocando entre parênteses outros filmes importantes da pessoa. Então, para você ter uma noção, né, de por onde esse pessoal, o que eles já fizeram e tal. E, na real, agora eu estou olhando aqui, eu estou sentindo falta ele não colocou aqui direção. Seria importante, né, quando você vai fazer de um filme, por exemplo, seria interessante colocar a direção. Porque essa série, por exemplo, cada episódio é um diretor diferente, né? Então, aqui faltou, mas vamos lá. Aqui vem o texto dele. Vivemos dentro de caixas individuais, com telas gigantes que mostram nossos reality shows e programas favoritos. Acordamos, nos arrumamos e vamos para nossos trabalhos maçantes, onde realizamos atividades repetitivas e sem fundamento, em troca de dinheiro para gastarmos com alimentação e diversão. Eu poderia estar descrevendo a vida de milhões de pessoas, mas, na verdade, é o panorama do episódio. Olha que legal. Então, ele já começa fazendo uma ponte aí, né? Ele faz a descrição, ao mesmo tempo ele escreve de um jeito chamativo, interessante, que a gente começa a achar que é da gente mesmo, né? Que está falando. Muito bem. Acompanhamos a vida de Bing, preso em sua rotina diária e tentando descobrir algo novo que o tire desse torpor. Todos os dias ele acorda e vai para o seu trabalho, que consiste em pedalar incessantemente em troca de méritos, que são uma espécie de sistema de pontos, tipo créditos, né? Que servem para comprar comida, realizar atividades básicas, assistir programas, comprar roupas e objetos para seus avatares virtuais e assistir pornografia, que é algo importante e corriqueiro para eles. Nessa civilização, nesse momento aí, tem muita força essa questão da pornografia. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? Um dia chega à sua unidade a linda e jovem Abby, e isso desperta imediatamente o seu interesse. Após criar coragem para conversar com ela, Bing descobre que ela é uma ótima cantora e se oferece a ajudá-la a participar do show de talentos mais famoso da atualidade, Hot Shot. Depois de muito insistir, Abby decide aceitar os 15 milhões de méritos necessários para comprar o bilhete de entrada e os dois partem para a competição. Só uma observação, 15 milhões de méritos é muito, né? Então, assim, cara, é uma economia, assim, imensa. E ele vai lá e oferece, né? Então, reparem que esse segundo parágrafo,
o autor optou por fazer mais descritivo. Aqui ele está realmente contando a sequência, né? Dando as informações que estão lá no roteiro. Aqui, olha como ele começa se manifestando aqui, a opinião pessoal dele aparece. Até então eu estava achando bem maçante. Mas depois que Abby falha em agradar os jurados, a história sofre uma reviravolta. É oferecida a ela a oportunidade de sair de seu cubículo, nunca mais pedalar e se tornar a estrela do programa erótico Bright Babies. Entre viver uma vida miserável e sair da sua tortura, Abby escolhe a segunda opção, o que deixa Bing, lembra o Bing, aquele cara que deu os créditos para ela, deixa Bing extremamente revoltado com todo o sistema, fazendo de sua missão pessoal conseguir juntar mais 15 milhões aqui, 15 milhões de méritos para voltar ao hotshot e dizer aos jurados e ao público tudo aquilo que estava entalado dentro dele. Todas as injustiças e humilhações que presenciou. Mas será que ele vai ser capaz de resistir a tudo de bom que a camada mais poderosa pode oferecer? Né? Então, veja a liberdade estilística. Ele começa o parágrafo falando que estava achando maçante, estava achando chato, né? E depois a coisa engrena. E aqui ele, inclusive, coloca uma pergunta, coisa que no resumo você nunca vai fazer. Tá? Percebe a diferença? Aqui ele está construindo a narrativa com você. No resumo, você não faz isso. Bom, apesar de demorar para engrenar, o episódio é uma metáfora muito interessante da nossa realidade. Vivemos presos na mesma rotina e reclamamos o tempo inteiro, mas raramente fazemos nenhum tipo de esforço para mudar isso. As poucas pessoas que se importam o suficiente para falar ou fazer algo são aplaudidas por nós, mas logo depois são silenciadas e a importância do seu discurso ideal minimizada. Reclamamos de tudo, mas nos contentamos com pouco. E a ideia de que cada um tem seu preço, evidenciada pela série, é tão real que chega a ser assustadora. Né? Ele publicou isso aqui, tem a data, né, do blog lá, 16 de agosto de 2016. Né? Então, ele termina, mais uma vez, fazendo um paralelo. Na verdade, a série faz isso, e ele traz isso aqui no texto, um paralelo entre a ficção, né, o roteiro, e a nossa realidade. Né? Então, fica bem interessante, porque dá aquela contextualizada, né? Faz essa ponte. Isso é muito legal da gente fazer. Né? Ao mesmo tempo em que é uma resenha crítica da série, dá para a gente entender que que está falando sobre nós, é uma crítica à sociedade atual. Né? Eu achei bem legal essa resenha quando eu vi, falei, é um exemplo legal, é uma coisa, não é um livro, né? É uma série. Esse episódio, na verdade, eu consegui baixar da internet, eu não tinha visto, tal. Eu comecei de trás para frente a assistir a série, porque eu fui muito atrasado, eu não tinha visto nada. Comecei das temporadas mais recentes e fui indo para trás. E, na real, eu descobri o que eu já tinha escutado, né? Outras pessoas falarem que os primeiros são os mais legais. A primeira temporada é fantástica, né? Enfim, aí está um exemplo, né? Um exemplo de resenha, né? Tem suas questões, tal, mas está aí. Vou dar um stop share. Tudo bem? Então tem a parte descritiva, né? Mas tem quase todos os parágrafos, tirando o segundo parágrafo, todos os outros, de alguma forma ele vai se posicionando. Isso significa, eu vou mandar para vocês vão ter o PDF dos itens lá da resenha, a gente não precisa seguir na mesma ordem. Normalmente, o começo é padrão, você vai apresentar o nome da obra, quem fez, isso aí é o básico. Mas a questão da descrição e da crítica, você pode ir fazendo em paralelo ao longo do texto, que eu acho que vocês vão fazer numa boa, né? Então, legal, também acho. E aí a gente pode fazer em paralelo, né? E aí a conclusão também, tem um cuidado aí para fazer uma conclusão. Ah, sim, eu tô conversando com vocês, eu tô recebendo eu tô lendo o chat aqui também. A Liliane está preocupada, né? Lembra que não vai ter prova, soma de pontos. Calma. É soma de méritos. Quando vocês juntarem 15 milhões de méritos, vocês passam.
Passe na disciplina. Tô brincando, gente. Tá, sim, daqui vai ser tudo na suavidade, tá? A minha meta é produzir com vocês, que a gente escreva juntos no futuro, né? Então, eu estou só preparando o terreno para a gente ser feliz, né? Tá, então esse aqui é um exemplo de produção de cultura pop, eu gosto dessas coisas, né? E agora eu não sei, eu tinha pensado em colocar na tela também o modelo da FCS, mas será que precisa? Porque vocês já conhecem, né? Quiser colocar, quer que coloque? Não? Acho que precisa não. Não, né? Ou precisa? Em princípio não, né? Eu vou fechar esse aqui. Tá, então essa parte da resenha. De todo modo, eu faço assim, eu coloco na página, no Avea, tá? Tá no ambiente virtual lá, às vezes alguém tá vindo de transferência, alguma coisa assim, e beleza, eu coloco lá. Mas então, a gente poderia passar para um outro tema que eu queria falar hoje, que é a questão do fichamento, né? Então, eu gosto de dizer assim, por que a gente está indo nessa sequência? Resumo, a resenha e o fichamento, que vocês vão ver agora, são trabalhos acadêmicos, mas tem um caráter mais assim de estudo, de reflexão, de formação pessoal, né? E depois a gente vai para uma segunda etapa, onde vai falar de seminário, projeto, né? Relatório, aí realmente o trabalho, vamos dizer, mais propriamente dito, né? Aqui são essas coisas mais simples. O fichamento é um procedimento que a gente vai desenvolver, que assim recomendo muito. Não sei se vocês até já têm esse hábito. Fichamento é o terror da minha vida, meu Deus. Rayane, tá, a gente vai tentar desfazer essa sua ideia, né? O nosso trabalho aqui é quebrar o gelo e trazer a simplicidade. Porque, assim, o fichamento, por exemplo, eu não sei se algum professor cobra de vocês fichamento para disciplina, né? Normalmente, eu nunca ninguém me cobrou fichamento, sabe? Fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, nunca ninguém me cobrou. Agora, é um procedimento que é legal para você. Às vezes é útil você algumas obras, você faz o fichamento lá, porque depois você vai escrever um projeto, vai fazer um artigo, e aquilo te ajuda muito. Você vai lá, consulta, material de consulta. É simplesmente isso, né? Então, o que eu vou apresentar aqui são algumas dicas, né? Eu vou abrir e coloco na tela para vocês. Tem mais de um tipo de fichamento, né? Vou colocar. Professor, Pode falar. fichamento é aquele das palavras mais pesadas, tipo assim, as palavras chaves do texto que você vai marcando, é isso? Sim, você pode trabalhar com base nas palavras-chave, sim. Isso é uma forma, assim. Eu vou apresentar aqui, e aí, vamos combinar assim, eu vou começar a falar, e vocês podem me interromper e fazer nos comentários, e a gente vai trocando ideia junto, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Tá. Mais uma vez, vocês estão vendo que eu estou escrevendo baseado no Severino, metodologia de trabalho científico. Então, ele vai falar aqui de 3 formas de fichamento, e vou dar também minhas dicas pessoais, né? Na nossa vida, né? Coloco a gente mesmo juntos, é fundamental ler, estudar. A gente vai pesquisar referências, né? Porque a gente não consegue concluir muitas coisas sozinho, a gente precisa de referências, né? Embasamento. Essas referências, elas vão ser importantes para dar essa base teórica, né, para os trabalhos futuros. Projetos, relatórios, artigos, né, TCC, enfim. Ao longo do tempo, é inevitável que a gente vai ter contato com muitos materiais. Você vai ler vários livros, né? E ainda mais num curso como o de vocês, que deve ter bastante leitura, e pode acontecer de, no primeiro ano da faculdade, um professor de uma disciplina passar um livro para você, você leu, estudou e tal, e lá no 3º ou 4º ano, um outro professor indica o livro para você. Quando você for fazer esse trabalho, utiliza esse livro como base. E às vezes você fica naquela, mas eu já ouvi falar disso, não me lembro, tá? E você fica meio perdido. Você sabe que conhece,
mas aquilo já está meio enevoado, né? Já está nublado, já está assim. Então, o fichamento ele ajuda a gente nisso, né? Você vai ter aquela base, você vai consultar as suas notas, e com isso você vai recuperar aquele conhecimento que você adquiriu naquela obra, né? Você vai lembrar. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter contato com muitos materiais, e para otimizar o aproveitamento, né, o ideal é fazer, sempre que possível, o fichamento ou documentação do material consultado. Eu vou falar aqui, então, do fichamento, dando a seguinte dica básica, né, que é assim, se você quer realmente fazer o fichamento, faça logo depois que leu. Não fica naquela, depois eu faço, faça um mês, passa 2 meses e não vai rolar. O melhor é você fazer, como eu digo, a quente, né? Já tá lendo. Eu, inclusive, vou lendo e já vou anotando, né? Eu acho que é um pouco isso que não sei se foi a Sandra que comentou, que a pessoa vai grifando palavras. Eu acho que funciona. Quer ver? Uma ferramenta fundamental da minha vida é isso aqui, ó. Marca-texto. Nossa, isso aqui me ajuda muito, né? Então, eu estou lendo lá e eu grifo direto. E a vantagem, hoje em dia, que a gente está nessa vida de tela, né? PDF, vocês sabem que dá para marcar o PDF também, né? Você consegue marcar o texto no PDF. Isso aí é legal, ajuda para a gente no fichamento. Então, vamos lá. O ideal é fazer essa documentação. O que é o fichamento ou documentação? Trata-se do registro dos pontos principais de um trabalho. Pode ser um filme, um livro, um material consultado, de diferentes tipos, né? Para uso posterior, né? O fichamento pode incluir também suas ideias e comentários pessoais. Nesse sentido, ele permite isso também, né? O fichamento é feito principalmente para você mesmo. Então, você não tem que se preocupar muito como é que vai ler, como é que não vai ler. É para você lembrar. As diferenças que existem entre o fichamento e o resumo e a resenha, né? Como é que é? O fichamento é feito pelo pesquisador essencialmente para si mesmo. No caso da resenha e do resumo, em geral, é para outros lerem, né? Agora, o fichamento ajuda muito na realização de trabalhos em grupo, também tem isso, né? Às vezes vocês vão fazer um trabalho em grupo e se você tem um fichamento, o outro colega tem o dele, a outra moça tem a dela, vocês acabam que, como grupo, vocês têm uma base, vocês têm o potencial de ter uma base teórica muito mais sólida e mais interessante, né? Você vai escrever um artigo, em vez de citar um texto só, você cita 2, 3. Então, o fichamento ajuda também nesse caso, né? Não é uma coisa assim, só porque faz tudo sozinho. Não, o fichamento pode ser compartilhado também. O hábito do fichamento pode ser exercitado, inclusive, para materiais que não estejam diretamente ligados à sua área específica de trabalho. Então, você pode achar meio estranho, né? Fala, mas eu vou fazer, sei lá, um fichamento de um filme, mas eu não trabalho com cinema, não é uma coisa que não é da minha área de estudo, comunicação, mas às vezes é interessante. Faz um negócio simples ali. Por quê? Seguinte, primeiro, cultura geral sempre é importante, né? No caso de vocês vão fazer muitas visitas, ou a vida de vocês vai ser muito nessa coisa da interface, do contato pessoal, né? Então, às vezes você pode começar, você começa uma conversa, você começa a estabelecer uma relação, às vezes através de um filme, de um disco, enfim, uma coisa que você leu. Então, isso é legal. Ajuda a gente a criar laços nos relacionamentos, nos atendimentos, nos contatos, né? Tem essa utilidade possível, né? E também, e aí é mais técnico isso que eu vou falar agora, quando a gente vai escrever os trabalhos, pode ser projeto, relatório ou artigo, né? Ou TCC, a gente precisa de uma introdução. E a introdução, normalmente, ela sai do geral e vai para o específico. Você começa dando um contexto mais geral, mais amplo. E, nesse caso, é útil você ter o fechamento mesmo de obras que não sejam, sei lá, aquilo lá é um livro que não é sobre serviço social. Não tem importância, mas ele dá um contexto ali, de alguma forma você pode aproveitar, né? Na introdução a gente tem essa possibilidade, né? Alguns tipos de fichamento, né? Vou colocar aqui para você algumas opções, né?
O fichamento pode ser bibliográfico. Quando que é um fichamento bibliográfico? É quando o foco é a classificação das obras em si. Então, você está fazendo uma série de... Quando você fala fichamento, você pensa... Você não vai fazer um só. Normalmente, você vai fazer dos livros que você leu esse ano, por exemplo. Então, você tem lá... E o teu foco são as obras em si, né? Então, é o fichamento bibliográfico, vamos falar. Tem o outro, que é o fichamento biográfico, que é quando você está interessado em ter um material para a sua consulta sobre determinados autores, né? Figuras que são importantes na tua área, tal. Então, ele é o fichamento biográfico. E tem o fichamento temático, que é quando você está aprofundando o embasamento, né, a pesquisa sobre temas específicos. Esse aqui já é mais específico da tua área, tal. Então, você vai... Normalmente, aqui você entra com a palavra-chave. Você pode colocar lá no alto uma palavra-chave, né? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês, vou estar aqui na tela, um exemplo de fichamento bibliográfico, é uma ficha elaborada pelo Severino, né? Então, estou colocando aqui, ó, ficha de documentação bibliográfica. Então, ele está apresentando um livro, nesse caso, né? Então, Japiaçu, né? Hilton Japiaçu, o mito da neutralidade científica, tem lá o título, informação de cidade, o ano da produção, editora, né? As características do livro, resenhas, tá? Revista, tá? Beleza. Então, tem ali, vamos dizer, a ficha técnica, né? E aqui, ele faz uma ficha de documentação, se vocês olharem assim por alto, vocês vão ver que é como se fossem parágrafos, né? Não precisaria ser assim, mas fica legal, pode fazer em parágrafos, né? Então, vamos lá. O texto visa fornecer alguns elementos e instrumentos introdutórios a uma reflexão aprofundada e crítica sobre certos problemas epidemiológicos. Página 15. Ó, uma coisa legal, você pode marcar aqui a página, o trecho, né, onde está aquele assunto que você está abordando. Trata da questão da objetividade científica, dos pressupostos ideológicos da ciência, do caráter praxeológico das ciências humanas, dos fundamentos epistemológicos do cientificismo, da ética do conhecimento objetivo, do problema da cientificidade da epistemologia e do papel do educador e da inteligência. Embora se trate de capítulos autônomos, todos se inscrevem dentro de uma problemática fundamental, a das relações entre a ciência objetiva e alguns de seus pressupostos. Gente, esse é um fichamento, a gente está lendo aqui, que ele está feito em linguagem bastante formal. Isso é uma opção. Você pode fazer assim, que daí já fica mais pronto quando você quer aproveitar. Ou você faz... Eu, por exemplo, quando vou fazer, eu faço mais informal mesmo, né? Eu vou colocando, porque é para mim mesmo, coloco mais direto. Inclusive, em vez de fazer parágrafo, eu gosto de escrever tópicos, né? Capítulo 1 aborda tal coisa, vou mais direto, né? Mas aí é estilo, tá? O primeiro capítulo, objetividade científica e pressupostos axiológicos. Coloca o problema da objetividade da ciência, levanta os principais pressupostos axiológicos que subjazem ao processo de constituição e desenvolvimento da ciência humana. Ninguém precisa escrever com esse tipo de vocabulário, é só um exemplo aqui. No segundo capítulo, então, vai lá, apresenta o segundo capítulo, ele sempre vai destacando as páginas, é uma coisa legal, né? E aí descreve o segundo, depois o terceiro capítulo, mais um parágrafo, é uma organização que ficou legal, que na verdade é um livro que dá a entender que é feito em 3 partes, então ele fez um capítulo, um parágrafo para cada parte, né? Busca elucidar os fundamentos, e tá aí, né? E essa aqui é a fonte de onde eu tirei essa publicação aqui, essa ficha, né? Uma característica que a gente percebe, que eu acho assim, não é obrigatório, mas é recomendável, é que seja folha única. Não adianta você ficar escrevendo uma coisa muito, né, muito longa, muito elaborada. Faz a ficha uma folha só, né? Uma página. Beleza. Então, formato. Pode ser feito em tópicos ou em parágrafos. Esse exemplo que nós vimos está em parágrafos. Eu, particularmente, recomendo fazer em tópicos. Acho que fica bem objetivo, né? Porque depois, na hora que você for aproveitar isso lá na frente, quando você vai fazer um trabalho, você pega aquele tópico e desenvolve, faz a frase, né? Então, não há necessidade
de deixar pronto. Pode ter página única ou várias páginas, dependendo do material fonte. Sim, não tem uma extensão definida, né? Se você vai fazer um fichamento de um livro, sei lá, extremamente complexo, né? Talvez você passe de uma página, mas se puder deixar numa página só, dá praticidade, né? Dicas. Você pode criar seus próprios modelos de fichamento, né? Esse aqui é um exemplo que eu dei, tá? Eu faço do meu jeito lá, e o bom é da gente ter o Word, né? Você faz um exemplo, depois você vai sempre naquele modelo, né? Você vai só alterando os dados. Uma coisa que é boa, uma dica, não é obrigatória, mas é recomendado, um campo de palavra-chave. Nesse exemplo aqui a gente não viu, mas normalmente eu faria como? Faz a ficha lá em cima, os dados técnicos, e em seguida coloca a palavra-chave, de 3 a 5 palavras-chave, mínimo 3, né? O ideal seria ter umas 5 palavras-chave por material. Então, você lê um livro lá, você coloca 5 palavras-chave daquele livro. E outra coisa, o fichamento hoje nessas épocas internéticas e de computador e tal, você pode, inclusive, eu conheço quem faça isso, fazer uma espécie de arquivo, onde é um arquivo único seu, e você vai acrescentando as páginas das coisas que você leu. E eu acho que fica legal isso. Você fica com um arquivo único, né? Então, um livro por página, por exemplo, você tem aquele materialzinho de consulta, fica legal. Bom, a ficha bibliográfica, a gente destaca as informações do livro, o material, devem ficar no alto da folha. No caso de livro, dizer qual é a edição. Gente, porque às vezes tem mudanças significativas de uma edição para outra. Então, coloca lá qual a edição, o ano, né? A ficha biográfica é aquela do autor, né? Que você fala características do autor. Ela é mais livre, né? Pode ser feita em formato de parágrafo, nesse caso, talvez seja mais interessante, né? Normalmente você faz cronológico, você vai dando a sequência, né, das informações da vida do cara. Considero de fundamental importância, aqui é dica, destacar a época e o local em que viveu o autor, né? Isso ajuda a gente a contextualizar, sempre eu puxo isso, né? Contextualização histórica do pensamento, é uma prática, digamos, marxista, né? Dialética, a gente colocar a época, colocar o local, porque essas coisas influenciam a produção, né? Muito bem. E a ficha temática, destacar a área geral e o assunto abordado. No caso da ficha temática, é fundamental as palavras-chave, né? E você pode colocar um outro item lá, que é a área geral. Então, sei lá, por exemplo, ciências humanas. E aí, nas palavras-chave, elas são específicas, né? Tá? Aqui a gente poderia fazer um fichamento, aqui eu pensei numa possível tarefa, mas eu não estou querendo sobrecarregar demais, então eu estou aqui pensando até onde que eu vou, até onde que eu não vou, né? Agora eu queria saber se a Rayane ainda está por aí, por que razão que o fichamento é o terror da sua vida? Eu não vi nada muito complicado aqui. Ou o que vocês têm para me dizer? Ou é somente por ser chato? Então, porque assim, no meu ensino médio, acho que foi no terceiro ano, a gente, durante um ano, a gente fez um trabalho interdisciplinar ao longo dos quatro bimestres. E uma das partes, a primeira parte, na verdade, seria o fichamento. Não sei se é porque a gente estava muito atolada, aquela pressão de vestibular, mas antes a gente apresentou um simpósio. E antes do simpósio, teve que ter o fichamento. Nossa, eu achei muito difícil. Acho que é porque eu nunca tinha tido contato. Foi o meu primeiro contato. E acho que os professores não souberam passar direito também. Eu me perdi, chorei fazendo horrores. Nossa. Então, mas na verdade... Mas não é difícil, né? Você vê que é uma coisa... E eu, normalmente, eu não cobro fichamento. Eu só dou a dica, né? Ó, gente, é legal fazer, né? Mas, por exemplo, eu preciso ler um resumo e dar uma força para vocês fazerem bons resumos. Eu preciso cobrar resenha. O fichamento é uma coisa que eu acho que, assim, deixar mais solto para vocês avaliarem. Mas eu tenho que dar as dicas, né? Eu estou dando as diretrizes, né? Então, eu estou aqui pensando, a gente pode fazer... Quanto mais tarefas a gente passa, a gente pode fazer tarefas curtinhas e diluir aí, faz a nota, faz a soma, tudo.
Agora, eu não sei se é o caso de cobrar um fichamento. Em princípio, pensei em não. Mas o que vocês acham? Porque aí a gente já tem o resumo, vou ter o resumo e a resenha. Daqui a 2 semanas eu já vou ter essas duas. Teoricamente, todo mundo vai ter 2 notas. Fala. Professor, sei lá se todo mundo concordar aí, se valer nota for melhor. Se fizer assim um fichamento desse material da resenha, como assim uma nota, assim, uma atividade à parte, faz a resenha e faz o fichamento dessa resenha. Pode. Aí, nesse caso, voto em não pelo fichamento. É o gatilho de todo aluno. Tá, bom, aí a gente vai negociar. Mas eu acho que poderia fazer nesse sentido que você falou, para não ter muito, ficar uma coisa muito trabalhosa, pode ser feito em cima da mesma obra. Não tem problema. Aí o que acontece? Eu vou mandar para vocês esse modelinho, vou mandar em PDF, daqui a pouco eu coloco lá, né? E seria em cima disso, né? Nada demais. Mas a gente pode também deixar como uma tarefa opcional. Tipo, o resumo e a resenha não tem muita escolha, a gente precisa realmente. E aí, de repente, eu abro uma tarefa e quem fizer, eu dou uns toques, corrijo. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou deixar talvez um fichamento, eu coloco mais para frente, semana que vem, e eu coloco como opcional. Quem quiser, eu dou os comentários no particular, tá? O modelo vocês já terão. O que vocês acham? Tá bom? Então, vou fechar aqui. Agora, gente, nós temos... O que a gente faz? São 8h22 agora, cedo ainda. Vocês querem fazer um intervalo? Depois, o que acontece? O que eu tenho de material assim, para as próximas etapas, né? Tem um material que é sobre relatório, apresentar sobre relatório, e tem um texto também que é bem interessante, que eu fiz uma espécie, é quase um fichamento, fiz um resumo de um texto do Durkheim, mas eu fico sempre... O meu grande desafio nessa disciplina aqui é entender até onde que eu vou cada semana, porque são assuntos diferentes, e eu tenho um pouco de medo de cansar vocês ou de misturar na cabeça, o que seria pior ainda, né? Então, eu estou aqui... O que vocês acham? Vamos fazer um intervalinho agora? E a gente volta daqui a 20 minutos e conversa sobre... Ou a gente vai entrar no relatório, se vocês toparem, ou a gente tira dúvidas, né? Sobre a resenha, sobre o resumo. Eu posso também fazer... A gente está com tempo, eu posso fazer os comentários no tempo da reunião nosso, né? Eu posso abrir aqui, aí vai depender de se vocês querem disponibilizar isso. Às vezes a pessoa não quer que o outro leia, né? Os resumos, mas a gente pode ver um esquema aí. Como é que tá para vocês? Mas vamos fazer uma pausa agora? Ou a gente já segue? Vocês querem ver o relatório já direto? Como é que tá? Professor, eu acho que, assim, na minha opinião, eu sou formado em engenharia mecânica e eu tenho um problema sério, sempre tive sério com essa língua assim, essa parte de escrever. Então, eu acho que misturar muita coisa, para mim, é problemático. Pois é. Assim, se quiser... Eu não ligo de fazer, assim, meu resumo aí aberto, eu não ligo. Agora, nem falamos de resenha, fichamento, relatório, para mim vai virar uma banana, vai virar Vai ficar, eu acho que... emaranhado de banana aqui. Eu tendo a concordar com o Ricardo. Eu acho que a gente foi até o fichamento, talvez por hoje a gente não passar mais um tema, ficar nisso, né? E aí a gente pode, não sei, pode olhar os individuais de quem quiser. Algumas pessoas que já entregaram, mandaram no ambiente virtual o resumo, eu até convido vocês a olharem os comentários, né? E os demais eu vou olhar hoje mesmo, assim que a gente liberar daqui, eu já vou olhar lá, né? Podemos seguir, Beatriz Rocha, podemos seguir. Beatriz, então, o seguir seu seria o quê? Com temas novos ou para a gente trabalhar em cima do resumo e da resenha? Acho que ela quis dizer de direto, sem ter o de direto, intervalo. sem intervalo, entendi. Beleza. Tá. Bom,
O texto do Durkheim é um texto mais teórico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se ele... Se entra... Não, entendi. Beleza. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui para ver se cabe o Durkheim agora. Espera aí. Eu vou abrir. O meu pode também, viu, professor? Legal. Não tem problema. Ah, tudo bem, tá bom. Engajamento sociológico. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um outro texto aqui, que não é nenhum tema novo, assim, de formato de produção, nada. É mais na linha de cultura geral das ciências sociais, que eu acho que é legal. A sala que sabe, legal. Não, mas beleza, a gente vai... Vou só abrir aqui. O que acontece? A gente trabalhando na área social, vamos pensar ciências sociais, assim, de maneira mais ampla, para cada linha de pesquisa, a gente vai ter os autores específicos, que são inspiradores, que são bases fundamentais e tal. Mas tem aqueles mais gerais, que sabe o pai de todos, que são aqueles assim que é legal que todo mundo saiba o básico, né? Que tem uma noçãozinha. Então, e um desses caras que assim está na base das ciências sociais é o Émile Durkheim. Então, eu peguei para comentar um pouco de algumas coisas que ele fala, né? Vou apresentar aqui para vocês, porque esse aqui não precisa estressar de produzir resenha, nada disso, é mais para a gente entender os pontos que ele chama, que ele coloca em foco aqui. Então, peraí, deixa eu localizar, estamos indo por Durkheim. Pronto, deve estar aparecendo aí na tela de vocês, está no Word. O Durkheim é um cara que se preocupou em dar umas dicas sobre... Ele chama esse livro dele chama As Regras do Método Sociológico. Então, dá umas dicas sobre metodologia na área sociológica de maneira geral, né? São umas sugestões, bem interessante. E ele é um cara que está, vamos dizer, que se destaca, né, entre todo o seu esforço teórico. Ele definiu o que a gente chama de fato social. Então, eu falaria um pouquinho disso, né? E aí, futuramente, nos trabalhos de vocês podem... Eu vou deixar esse material para consulta, como tudo que a gente está fazendo aqui, né? Aqui, às vezes, tem umas ideias que você pode aproveitar. Então, ele fez o livro, fez uma edição, depois fez outra edição, né? Normalmente, eles vão mexendo, esses autores vão refinando ideias, né? Uma coisa interessante, esse trabalho surgiu na segunda metade do século XIX, né? E teve uma repercussão um pouco polêmica. Não se preocupem, porque os grandes caras, todos esses grandes autores, em geral, tinha pessoas que gostavam e outros que não gostavam, e rolava uma polêmica, isso faz parte, tá? Isso é normal. E ele faz as edições subsequentes tentando responder, né, as críticas. Então, primeira coisa que Durkheim fala: desconfie das suas impressões, das suas primeiras impressões, né? Eu vou pedir para vocês que a gente leia isso e tente relacionar com a nossa prática diária, né? E principalmente no caso de vocês, com a prática que a gente pensa que vai ser a prática profissional, né? Então, você chegou num lugar, não caia no preconceito, né? Suspenda os preconceitos, né? Porque às vezes você traz umas coisas da criação sua, de ter lido, então você tem que suspender isso, né? Chegou aberto, desconfie das primeiras impressões. Ah, mas a casa está caindo aos pedaços. Você não pode se abalar por isso, né? Você tem que entrar para ver. Então, deixa quieto as primeiras impressões. A gente busca, essa era a busca da vida do Durkheim, era estender ao comportamento humano o racionalismo científico. Então, ele pregava essa objetividade, esse olhar mais científico, você não ficar, por exemplo, não cair, não ser dominado pela emoção, cuidado, né? Você vai fazer o atendimento, você vai se aproximar, mas você tem que ter aquele olhar
mais técnico também, para não, porque senão você entra muito no emocional, você pode perder objetividade, você entende? Você tem direito, né, a se envolver, mas você não pode deixar com que isso faça você perder objetividade. Então ele coloca isso, né, um racionalismo aí. Nas questões de método, e isso eu gosto muito dessa frase, em questões de método, nada se pode fazer que não seja provisório, pois os métodos mudam à medida que a ciência avança. Então, isso aqui é uma coisa que dá um pouco de polêmica com o pessoal de exatas, né? Para vocês, acho que é mais fácil de compreender essa ideia, né? Alguém passou para você que o correto é fazer entrevista assim, assado de tal jeito. Eu mesmo vou dar um monte de dicas, tal. A gente vai trocar ideia. Mas, na prática, pode ser que você precise fazer adaptações, né? E aquilo que vale numa situação não vale na outra. O exemplo básico, né, gente? A interação do ser humano, né, até o ano passado era de um jeito. De 2020 para 2021, os métodos mudaram, um monte de coisa mudou. Então, aquilo que falava, não, o professor tem que olhar para os alunos, ficar de costas para tantos % do tempo, um monte de coisa que, cara, já foi tudo por água abaixo, porque nós estamos em outro momento. Então, não é para dizer que não tem método, ao contrário, você precisa de método, precisa ter um roteiro, ter seu planejamento, mas esteja aberto para a possibilidade de amanhã ou depois, né, ter alterações. É aquela história, muitas vezes você vai encontrar um cara experiente que vai dizer para você, pô, se eu fosse fazer de novo aquilo, eu faria de um jeito diferente, eu mudaria algumas coisas, né? Eu valorizo a pessoa que fala isso, porque é o cara que tem aquela autocrítica, né? Eu acho estranho, às vezes, quando você encontra, não, eu fiz tudo, eu não mudaria nada. Nossa, significa, né? Não tá tão aberto aí para reavaliar. Então, é isso que ele está falando. Bom, deve-se entrar em contato com o pormenor dos fatos sem degenerar em pura erudição. Não adianta ficar falando difícil. Você precisa pensar num trabalho que se comunique socialmente, né? Ao penetrar no mundo social, penetramos no desconhecido. Pois o que se passa nas outras consciências nos escapa. A gente não sabe como é que as pessoas estão encarando aquilo. Às vezes você chega, por isso que é legal não ter o preconceito. Você tem que chegar, né, tranquilo para aceitar. Porque às vezes você se assusta com uma coisa e numa comunidade aquilo é mais tranquilo, né? Temos que abandonar as noções prévias aprendidas do senso comum, né? De novo, ele está batendo nisso. O grande problema é a gente cair, ficar vítima do senso comum. Outra, a vida está no todo e não nas partes, né? Então, a mentalidade dos grupos, quando você tem uma união, uma coletividade, quando você faz uma reunião em grupo, um encontro, é diferente de você conversar com cada pessoa em particular. Vocês devem saber isso, né? Vocês vão, com certeza, vivenciar esse tipo de experiência. Você conversa em particular com a pessoa, é de um jeito. Quando está naquele coletivo, tem mudanças, né? Tem a influência de uns nos outros, né? Os grupos, vamos dizer, também têm a sua personalidade, né? A sociedade, então vamos lá, a mentalidade dos grupos tem suas leis próprias, a sociedade tem sobre os seus membros uma supremacia material e moral. É comum que, vamos dizer, o caráter coletivo muitas vezes se sobrepõe ao individual. Então, se as pessoas têm o hábito de falar menos, tal, às vezes aquele cara ele sempre dá a opinião dele, mas quando junta todo mundo, fica mais comedido, sabe? Acontece essas coisas. Então, é normal, acontece esse tipo de mudança, né? Você sabe, né? Todo mundo é diferente quando está sozinho e quando está em grupo. Agora, outro ponto. Os hábitos dominam-nos de dentro. Hábito é uma coisa que você traz dentro de você. Mesmo que alguém te ensinou, sei lá, mas aquilo você interiorizou, virou um hábito. Os fatos sociais, as práticas sociais, atuam sobre nós de fora, né? Então, é diferente. Aí vem a grande pergunta. Mas o que é um fato social? Os fatos sociais
são maneiras de fazer ou de pensar capazes de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Coercitiva é assim, pressão mesmo sobre a consciência particular. As características básicas do fato social são: 1, exterioridade. Não é uma coisa criada pelo indivíduo, ela é exterior à consciência do indivíduo. 2, ação coercitiva imperativa. O fato social, ele exige, ele faz essa coerção sobre o indivíduo, pressiona. Quando a gente se conforma aos fatos sociais, você se adapta àquele fato social. Por exemplo, você vai no casamento, você vai usar paletó, gravata, roupa social, sapato social, tal, né? Vai de banho tomado, perfume e tal. Isso aí é um costume, é uma coisa que não é que veio de dentro de você. Esse é um fato social, espera-se isso. Aí você vai todo arrumadinho, você chega lá, encontra outras pessoas tudo arrumado, tá tudo bem. E você pensa assim, pô, mas então o fato social não me oprimiu, não causou nenhum problema, nenhuma coerção. Sim, mas isso é porque você se adaptou e respeitou aquilo, certo? Experimenta agora, você que é padrinho, chega lá de bermuda e chinelo, você vai ver a careta que vão fazer, né? Você entende? Então, aí, no momento em que você está concordando... Ah, tá, eu estou lendo aqui a mensagem, tá. No momento em que você está concordando, tudo bem, né? Mas na hora em que você discorda daquilo que está socialmente estabelecido, aí é que a coisa pega, né? Aí que começa a sentir o caráter opressor, fica todo mundo olhando esquisito, às vezes chega para conversar com você no cantinho, né? Fala, oh, dá um tempo aí, isso aqui não está adequado, né? Aí vai aparecendo essa questão do fato social. Bom, então, quando nos conformamos aos fatos sociais, o caráter coercitivo não se manifesta. Porém, isso ocorre quando resistimos. Quando que dá problema? Normas jurídicas, normas financeiras, morais e religiosas. Em geral, é nesses quesitos aí, né? Então, sei lá, você tem várias situações aí que a gente pode pensar que são fatos sociais. Espera-se tal coisa. Numa cerimônia religiosa, tem certos momentos, pensando no católico, né? Tem certos momentos que se espera que a pessoa fique ajoelhada, fique em silêncio, enfim, uma posição respeitosa. Beleza. Se você fizer muito diferente disso naquele ambiente, vai aparecer o caráter do fato social. Opa, está inadequado, né? Então, tem essa questão. E uma variante do fato social, desse aqui, são as correntes sociais. O que é isso? É aquela situação que, vamos dizer, um meio termo. São manifestações que não são, assim, totalmente definidas, totalmente conhecidas, onde você tem um comportamento esperado. Não, são manifestações mais espontâneas, em princípio, né? Coletivas, né? De entusiasmo, de indignação, que não surgem de ninguém, não foi ninguém que puxou, aconteceu. Sabe quando você não tem noção ali, de repente todo mundo começou a gritar, né? Sei lá, aquilo são correntes, né? Uma coisa que não é pensado. A gente é arrastado por essas correntes, né? E se a gente tentar agir de modo muito diferente, a gente vai sentir uma pressão contrária, né? Quer ver? Eu estou dando um exemplo aqui bem dia a dia. Se você está no meio da torcida de um determinado time, aí o time faz o gol, todo mundo vai pular e gritar e comemorar. Aliás, daqui a pouco vai ter futebol, eu estou lembrando aqui. E aí as pessoas vão gritar e comemorar. E se você estiver no meio da torcida e protestar, não, isso é impedimento, tá? Cara, toma cuidado, porque, você entende? Não é questão de norma moral, ética, nada disso. Mas é uma corrente social. Tá todo mundo ali pulando para cima. Se você começar a colocar defeito, isso vai gerar uma situação complicada, né? Regras para a gente observar os fatos sociais. Então, aí são as diretrizes, né? Algumas diretrizes que Durkheim coloca
considerar, estranha essa, né? Considerar os fatos sociais como coisas. Então, são determinadas objetivamente. Procura ser bem objetivo. Aquilo tem os itens ali, aqueles fatos. Não é simplesmente uma ideia subjetiva, uma coisa que está no ar. Não, você procura objetividade. E outra, de novo, reforçando isso, é afastar as noções prévias, né? Então, quando você vai analisar um fato social, não se deixe guiar pelo preconceito. Aguarde os fatos, do tipo, está acontecendo isso, o cara está fazendo tal coisa, vai dar problema. E você já começa a querer concluir. Não, isso daí não é uma observação, você já está começando a introduzir a sua opinião. Então, você tem que aguardar, esperar. Porque você não conhece, às vezes, o contexto, né? Muito bem. Então, outra, você, quando está fazendo uma análise, procurar agrupar esses fatos segundo características comuns, né? Então, um tipo de comportamento naquela comunidade em relação a assuntos, sei lá, religiosos. Você vai anotando e agrupando isso. Essas características de agrupamento devem ser definidas com objetividade. Então, por exemplo, aqui é pensamento moral. Isso, você vai colocando lá. Aqui, a administração econômica, você vai colocando separado, né? Então, são formas de tentar trazer objetividade no estudo social, né? Pessoal, mas aqui era só isso mesmo, né? É só trazer essas linhas básicas, né? Essas propostas básicas do Durkheim. E, dentro do possível, à medida que a gente vai avançando no semestre, de vez em quando eu trago alguma informação a mais, assim, tá? Eu mando para vocês e vai servindo para vocês terem ali um pouco mais de noção, uma base mais geral aí, tá?